extremamente insensível. Gente que fala, reúne de segunda a sexta-feira, formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala, tem o selo de qualidade APECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. E nós estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon. O telefone 3289-3580 e o telefone da nossa produção também em São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Gilberto Nascimento Júnior. Prazer tê-lo aqui, Gilberto. É um prazer estar aqui na Rádio Trianon, fazer parte aqui desse programa que eu já vim ouvindo aí durante alguns anos. Tive a oportunidade hoje de receber esse convite para estar aqui. Estou feliz no Gente que Fala. Você é filiado ao PSC. Exatamente. É o primeiro mandato? Primeiro mandato. Sou filiado ao Partido Social Cristão. Na verdade, agora sou o presidente municipal do partido. Né? Antes tive uma caminhada pela Presidência Nacional da Juventude do partido. Então, sempre fiz um trabalho com juventude pelo país. E aí, quando comecei a focar na minha cidade, na nossa cidade, aí tive a honra de ser convidado pelo meu presidente nacional de assumir o diretório municipal, e estou aqui feliz, contente para poder passar um pouco da visão do Partido Social Cristão também. Também conosco o jornalista Antônio Carlos Cimino. Prazer tê-lo aqui, Cimino. Prazer é meu, Zé Copé, junto com essa bancada de ponta. Eu fico feliz porque trago um abraço de muita gente da Zona Leste para você. Um abraço para o Zé Copé e para a Zenilda, e eu estou trazendo um abraço a todo mundo. O Cimino, quando eu digo jornalista, eu omito um currículo fantástico que ele Mas já tem está bom demais. Você podia botar só assim, meu amigo, pronto. Maravilha. Para mim já tá bom. Mas demais. você, quantos anos de Jornal da Zona Leste? Jornal da Zona Leste, 44, dia 9 de julho fará 45 anos. O Jornal Marco Zero, 15 anos. O Jornal Valor da Paulista, 15 anos. E a cerimônia que você ainda homenageia aqueles que se destacam na cidade de São Paulo. Foram 29 nesse ano passado que 29 anos, e este ano vamos fazer a festa dos 30 anos, e você já é o nosso convidado oficial para ser o mestre de cerimônias. Aí, quando eu digo que apenas jornalista não preenche? Não preenche, é exatamente isso. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Keila Figueiredo, prazer tê-la aqui, Keila. Prazer, bom dia para vocês. Uma honra estar aqui. E eu fico muito feliz quando a gente vem falar de liderança, de juventude, de oportunidades, né? E hoje vai ser uma oportunidade incrível para discutir a grande demanda, o que fazer na carreira, o que fazer no momento de estagnação, de indecisão. Então, há algum tempo, mais de 10 anos, eu desenvolvo essa carreira buscando oportunidades e mostrar para as pessoas que é possível otimizar o talento, né? Cada pessoa tem um talento brilhante e nada melhor do que nesse momento que nós estamos passando no país, que eu acredito ser um momento de oportunidades, valorizar isso nos profissionais brasileiros. Você está organizando o workshop Conexão Master. Conexão Master é uma proposta de um movimento no Brasil de conectar profissionais liberais, empresários, empreendedores, a tudo que está acontecendo de tendência em relação à liderança, carreira e negócios. O evento vai acontecer aqui em São Paulo e é uma proposta inteligente, com 12 especialistas no palco durante 2 dias, para esclarecer exatamente qual o caminho certo. Que decisão tomar nesse momento de crise, onde as pessoas só falam em crise, como ver oportunidade nesse momento. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse workshop Conexão Master, tá bom? Então, obrigada. Pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado.
esse final de semana, né? 100 dias de mandato de João Dória como prefeito da nossa capital, apontou que 43% das pessoas consideram a administração boa ou ótima, 33% regular e apenas 20% ruim ou péssima. 4% se abstiveram. 55% dos moradores, essa é outra parte da pesquisa, hein? 55% dos moradores acreditam que Dória deve ser candidato nas eleições de 2018. Para 13% seria o Palácio dos Bandeirantes e outros 14% imaginam que ele deveria disputar o Palácio do Planalto. Cimino, Gilberto Nascimento Júnior, Keila Figueiredo, Dória tem que ficar na prefeitura, tem que sair, a gestão dele tem sido boa. Só para retificar. Por favor. 55% dos moradores da cidade acham que ele não deve Sim, ser desculpa. candidato. Eu estou nesse 55. Deve permanecer na prefeitura, né? Eu acho que sim, mesmo porque o Dória é um homem de palavra, né? Colega nosso, jornalista, publicitário, se comprometeu Nós a estamos isso. transmitindo aí, viu, Sônia? Nós estamos transmitindo aí, por favor. De novo. É que ela não é jornalista de rádio. Fui de rádio, durante 30 anos. Então, acho que ele vai honrar a palavra, tenho certeza disso, embora pouco tempo, Mas, 100 Cimino, dias... quando a pessoa se torna candidato, é por insistência dos outros. Não, mas a insistência, quem o colocou lá não foi o governador. Quem o colocou lá foi o povo. E o povo o elegeu para ser prefeito. O que é prefeito? Prefeitar, né? Fazer antes. Então, as pessoas tinham essa vontade de alguém fazer por São Paulo. Porque na gestão passada, com todo respeito, a cidade estava imunda, suja, à deriva. Né? Encontra um jovem empresário com vontade de fazer. E é nessa esperança que todos têm no Dória, de ficar 4 anos. Não que não tenha capacidade para ser governador, presidente, nada disso. Mas a esperança que o povo tem, inclusive a minha, é que ele seja prefeito por 4 anos. Estaria numa suposta ida ao governo, a cidade estaria bem representada também pelo Bruno Covas, que é neto do ex-prefeito de São Paulo, ex-governador Mário Covas, e faria um trabalho bonito também, eu não tenho dúvidas disso. Mas aquela história, o povo elegeu Dória para ser prefeito por 4 anos. Bom, vou dividir aqui o seu comentário por partes. 20% de ruim ou péssima quando dá aqui, né? Eu acho que isso é a base de um pensamento político diferente. Ele abordou a saída dele, né? No seu caso é a administração, 100 dias de prefeito. Exatamente. Então eu acho que pensando aí nessa saída dele, nesses 100 dias, nesses números que o Datafolha trouxe, esses 20% de ruim ou péssimo, ele não vai variar, vai ficar sempre por aí, que são aqueles contrários à visão política. Essa é a minha visão. Também esse dado que o Cimino falou agora, 55% dos moradores da cidade acham que ele não deve ser candidato nas eleições de 2018 e que eu disse que eu estou dentro desses 55%, porque eu acho que ele deve realmente cumprir a palavra dele, cumprir a meta. Né? Eu, por exemplo, fui muito questionado, agora que você fez uma excelente votação para vereador, sai para estadual? Não saio. Porque, queira ou não, eu andei na minha base, e assim o Dória também o fez, dizendo e levando aí os projetos, levando as propostas. Então não dá para simplesmente a gente mudar uma visão. Por mais que o quadro político mude, por mais que ele está sempre dizendo, olha, eu sou um gestor, não sou um político. Então ele só não traz esse discurso dele de não ser político, só descola dele aquelas algumas características de políticos antigos. Mas que ele é político, ele é, né? Ele está no mandato, né? Ele chegou a um cargo de decisão, então efetivamente ele é um político. Mas uma análise, você é vereador na cidade de São Paulo, né? Foi uma votação expressiva,
E a política é uma carreira. Sim. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu- Aí eu sou o seu eleitor. Uhum. Né? Não, eu quero que você me represente na Assembleia Legislativa. Sim, eu concordo, mas vamos imaginar que assim, uma prefeitura de São Paulo não é nada pequeno, né? Nós estamos apenas nos primeiros 100 dias, ele está muito bem cotado, com certeza, porque é um excelente comunicador, né? De todos os prefeitos que a gente já teve aqui na história, é o melhor comunicador que tem. Isso é fato, né? Então sabe muito bem, entre aspas aqui, vender o seu peixe, né? Ele, como bom santista que assim é, sabe muito bem Rapaz inteligente, vender o seu sinal. peixe, com certeza. Inteligente, tem uma visão política interessante, vem sem essas características da política antiga, dos políticos antigos. Então a gente vem buscando uma praticidade, uma transparência, uma desburocratização, uma diminuição do tamanho do Estado ou da Prefeitura, né? Para as pessoas entenderem melhor. Então eu acho que essa é uma visão, é uma questão de mudança de visão, que está chegando num bom momento, com certeza. O Brasil já veio aqui na Paulista mesmo, na frente da rádio. Eu lembro por várias vezes estarmos aqui buscando o quê? Buscando algo diferente, pessoas diferentes, figuras diferentes, visões diferentes. E essa visão está chegando, claro que encabeçada hoje por um grande comunicador, que é o prefeito João Dória. Keila, João Dória, prefeito de São Paulo, período de 100 dias. Você tem uma análise sobre isso, uma análise da possibilidade dele se afastar da... Você como coaching, Então, prefeito fica ou sai? é muito bacana falar do modelo Dória de liderar, né? É isso que se propaga hoje pelo Brasil e pelas várias comunidades que eu permeio. Então, veja só, eu tenho 2 pontos de vista sobre essa liderança do Dória. Quando a gente analisa modelo de mercado, então, para existir uma definição de modelo de mercado, a gente começa pela mentalidade. O que o Dória traz para esse meio da gestão pública e para a sociedade como um todo? É um novo modelo de liderar, onde ele aplica, como o Gilberto falou, essa marca, o Dória trabalhador, e isso começa a influenciar o modelo de pensar das pessoas. Então, o que o Dória traz? Uma marca de geração de resultados. E o que nós estamos vivendo? A maior, como eu quero falar? O maior tempo que a gente vive sobre ansiedade. As pessoas vivem num ritmo de ansiedade ao extremo, que aí entra a depressão, entra a desmotivação, uma série de comportamentos que precisam ser trabalhados. E o que tem a ver isso com o governo do Dória? Ele traz essa celeridade de processos, de geração de resultados, e aí começa esse impulsionamento das pessoas em querer o Dória para a presidência. Mas eu acredito no Dória prefeito, que está criando um novo modelo de gestão, um novo modelo de mentalidade, e que isso possa gerar uma transição, uma transferência de legado desse modelo de liderança para o país. Eu acredito que nesse momento as prefeituras, os líderes, os gestores, eles podem se inspirar. Eu não acredito que é uma cópia, mas inspirar essa modelagem de geração de resultados no tempo que nós precisamos. Então nós estávamos em uma estagnação política de geração de resultados lentos, onde não tinha esclarecimento, algo que a gente estava falando ali do modelo do Gilberto, que ele propõe hoje, né, na sua gestão como vereador, é trazer essa clareza, essa comunicação aberta, e o Dória está fazendo isso com muita excelência. Ele não entrou para dentro de uma sala para ver papéis, ele foi para a rua, ele foi mostrar para o povo o seguinte: aquilo que você pediu, eu estou aqui fazendo. Então, eu acredito muito nisso. Eu escrevi um livro sobre a liderança na gestão pública, com essa nova mentalidade, e há aproximadamente uns 5 anos eu venho desenvolvendo seminários em prefeituras, são seminários presenciais, mostrando para esse gestor público que ele precisa sair da caixa, ele precisa sair do quadrado, da sala e colocar para funcionar algo para que ele veio, como ele falou. O prefeito é fazer antes, é gerar o resultado antes que a população cobre. Quando o Dória sai de Gari, sai do que mais que ele saiu? Ele foi no... Ele planta, ele vai para a ponte, ele está na feira, ele está em outros lugares. Ele não está... Aí muita gente que não tem ainda, não entendeu o propósito. O Dória está levantando um novo tempo na liderança de gestão pública.
ele está trazendo uma nova leitura de gestão para os próximos 20, 30 anos. Talvez são resultados que nem nós, talvez nós não vamos colher. É como Moisés no deserto, que não conseguiu chegar na terra de Canaã, né? Quer dizer, ele plantou e ele não colheu os frutos. Talvez a nossa geração vai colher o que o Dória está começando no Brasil hoje, que eu acredito que é uma visão de Brasil para o mundo. É um novo posicionamento de mentalidade, modelo de mercado, modelo de liderança. Mesmo porque também em 100 dias não é um mágico David Copperfield, né? 100 dias a Zona Leste não percebeu ainda que tem um prefeito novo? Muitos bairros ainda. Ele não teve oportunidade de ir às 32 subprefeituras, hoje é prefeitura regional. E você observa que nessa pesquisa do Datafolha, 33% acham a gestão dele regular e apenas 20% ruim. Nós temos entre regular e ruim 53%, não é? E pessoas, como o Gilberto falou, nem todo mundo, esses 20% vão permanecer, porque nem todos gostam de política. E conforme o filósofo Platão, ele dizia, ninguém é obrigado a gostar de política, só que o povo será governado por quem gosta. Exatamente. Não é? Então, essa pesquisa é o momento, né? É uma radiografia do momento. Acredito até que vá crescer um pouco mais. E é interessante isso, porque quando ele visita, eu estive em algumas visitas dele, acompanhei alguns domingos, e é interessante, claro, e isso é normal. Ele é uma pessoa popular, é a pessoa que está fazendo, e chega na comunidade, todo mundo quer tirar fotografia, quer tirar, né, falar com ele, autógrafo, aquelas coisas, selfie, e acaba desagradando alguns que não tiveram a oportunidade de tirar fotografia, que não tiveram a oportunidade de falar, de fazer o seu queixume, o seu chororô, e saem falando mal dele. E é interessante isso. Não é porque ele seja mal, é que a pessoa não teve a oportunidade de abordá-lo, de se aproximar, e acaba falando, tá vendo, tal, e tal. E não é nada disso, a gente sabe que ele não é assim. Eu não sou procurador dele, mas do que eu conheço dele, é uma pessoa afável, apesar de ser um homem economicamente independente, não precisa da política, tanto que está deixando o seu salário aí às entidades filantrópicas, que muitos políticos poderiam fazer isso, tem muito político aí milionário, que não dá um centavo para ninguém. E eu acredito que ele vai ficar na prefeitura e vai ser uma surpresa para a nação. Keila? Então, eu queria complementar, até fiz aqui um desenho, a gente não tem como mostrar para o nosso, para quem está nos ouvindo, mas é um círculo de 50-50. Nas experiências que eu tenho de gestão pública, quando a gente aplica a pesquisa, é assustador quando você vê um ciclo 100%, ou negativo ou positivo. Isso também aplica-se à carreira, a negócios. Quando vem um resultado com 20%, eu começo a acreditar que está bom a gestão. Porque eu tenho que ter aquele que diz não, aquele que questiona, aquele que impulsiona. Porque quanto mais resistência você tem, melhor você precisa ser. E quando você tem todo mundo dizendo sim, é porque o mercado ele não está te oportunizando ser melhor. Está ótimo do jeito que está. E eu acho que nós temos que sempre oferecer, entregar mais dentro daquilo que a gente propõe. Então eu acredito que o Dória não vem para uma gestão, ele não está preocupado com a função prefeito, com o cargo prefeito. Ele está preocupado com uma geração, um novo tempo de geração de resultados e um modelo de liderança a se aplicar. Ok. Gilberto Nascimento Júnior, vereador Gilberto Nascimento Júnior. O que é? Não? A CPI da migração na Câmara Municipal de São Paulo. Eu faço parte dessa CPI, fui convidado pelo presidente da CPI, que é o Eduardo Suplicy, né? Nós somos em 7 vereadores. Na verdade, São Paulo é esse gigante que recebe a todos, né? Esse gigante receptivo. Não parou de receber. Não parou de receber. Eu tive quando, na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, um caso que foi muito debatido, que foi a vinda dos haitianos, né? Que um outro governador acabou mandando e o pessoal vinha para São Paulo e tal. A gente acabou recebendo bastante esses cidadãos haitianos. Na verdade, a CPI da migração, a gente está discutindo
para garantir o acesso a direitos àqueles que estão vindo no Brasil, vindo para o Brasil, vindo para São Paulo, seja ele por questões humanitárias, seja porque passa fome, seja porque não tem trabalho no seu país. Claro, muito se confunde com as questões nacionais, porque nós não temos uma política atualizada de imigração, isso nós não temos. Mas a gente está buscando aí uma discussão, principalmente com o grupo de bolivianos, africanos, coreanos, japoneses, toda essa mistura, né, de países que nós temos nessa nossa grande cidade, buscando ações efetivas de proteção a eles também. Então, Mas tem um envolvimento muito maior do que simples acolhida. Com certeza, com Né? certeza. Tem vários outros aspectos, inclusive a legalização que todo mundo procura. Né? Isso. Esses haitianos que vieram aí, milhares deles desceram lá do Rio Amazonas, de repente correu para São Paulo. Exatamente, Né? Foi um afluente que veio para cá e despejou literalmente, né? Nossa, milhares de haitianos aqui. Não é apenas o acolhimento. Não. Eles procuravam até legalização. Sim, é como eu disse, é uma garantia de acesso a direitos. Então, por exemplo, nesse caso, eles vinham para cá e a gente fez uma parceria boa com a Secretaria de Trabalho, então, para buscar tirar a carteira de trabalho, explicar para eles como é que é uma legislação trabalhista aqui, porque, queira ou não, se acaba pegando empresários que acabam aproveitando de uma mão de obra extremamente barata. E por que barata? Porque não sabe dos seus direitos, porque não está legalizado, né? E assim a gente tem discutido não só o caso dos haitianos, mas principalmente dos bolivianos, né? A gente vê aí... se refere a um novo tipo de imigrante. Sim. Porque eu posso falar pelo Cimino, né? No nosso período anterior, eram os nordestinos que procuravam São Paulo. Exatamente. Né? Agora, os nordestinos continuam procurando, todos. São Paulo continua a ser o Eldorado. Mas aí é além fronteira. Nós estamos falando de além fronteira. Você citou bolivianos, citou paraguaios. Os japoneses, todos. Porque agora, até pegando um gancho do que a Keila falou, né? Dessa nova visão do mundo, né? A gente não tem mais a questão de distância. A gente só tem a questão de tempo. Então hoje você não fala, eu vou para o Japão e são X mil quilômetros. Eu vou sair do Pará e vou para São Paulo, são X mil quilômetros. Não, é tudo uma questão de tempo. Então, o mundo está conectado, né? Nós temos aqui uma grande cidade que é referência de oportunidades no mundo inteiro. Então, por que não tentar a vida lá, né? Eu sou formado em Relações Internacionais, fiz consultoria internacional na África, em vários países, e você vê realmente esse tino do africano de buscar oportunidades melhores. Aí você tem eles espalhados em todos os cantos. E aqui eu tenho uma relação muito boa com a comunidade angolana e a comunidade de Guiné-Bissau, que é um outro país africano, inclusive os dois de língua portuguesa, e todos eles buscam, além de oportunidades de negócio, também constituir sua família, num país mais organizado, num país que tem uma segurança jurídica, e aí acabam buscando isso. Então a CPI, ela serve para a gente ouvi-los, né? Entender a realidade deles e buscar essa adaptação. É para isso que serve a nossa CPI. Estamos recebendo aqui, antes que o Cimino se expresse, o vereador Mário Covas Neto. Prazer tê-lo aqui, Covas. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Presidente do Diretório Municipal do PSDB. Exatamente. Eu estou resumindo só aqui. Mas, pois não, a CPI da migração na Câmara Municipal, algo a acrescentar? Sim, eu fico me questionando se, na realidade, esse é um momento para nós absorvermos todo esse pessoal. Num momento em que nós temos 13 milhões e meio de desempregados, uma crise nunca vista na história do país. Será que é o momento de nós recebermos, não estou falando humanitariamente, estou falando, claro, humanitariamente, sem dúvidas, vamos fazer o possível. Eu digo, o momento mesmo, estrutura financeira, o momento político do país, eu fico me questionando se esse é o momento de recebê-los e deixá-los ficar aqui. Simene, a gente tem eu, por exemplo, que sempre trabalho com juventude, eu tenho muitos questionamentos quando eu posto lá que eu estou na CPI, né? Olha, vamos resolver nosso problema primeiro, eu estou com a minha mãe desempregada, está recebendo gente de fora. Na verdade, assim, é uma problemática de gestão que já está aqui. Então não é São Paulo que recebe,
É o Brasil que recebe. Eles estão aqui, então vamos separar por partes. Então, é uma parte da população que precisa ser ouvida, sim. Vamos buscar acesso aos direitos, sim. Eu até concordo, nós temos aí um número gigantesco de desempregados, nós temos necessidade em todas as áreas, mas eles não deixam de fazer parte também dessa população. Porque se a gente sempre pensar assim, nós não teríamos, por exemplo, o pessoal da Liberdade que nos ajudou muito a construir São Paulo, a construir esse crescimento de São Paulo, que são os imigrantes japoneses, também o nordestino quando veio para cá. Claro que a gente tem que ter essa visão. Desculpa te interromper, mas eles vieram num momento muito favorável. Concordo. Nós precisávamos dessa mão de obra, tanto os migrantes, os nordestinos, os sulinos que vieram para cá, e os europeus, os italianos, os espanhóis, portugueses que vieram aqui e deram seu suor, seu sangue, e estão aqui. Né? Sim. Agora, o momento não é permeável, né? Me parece assim. Com 13 milhões e meio de desempregados, uma estrutura política que está sendo remodelada, está fragilizada, estamos num momento muito frágil politicamente. Absorver esse pessoal, me parece que não é o momento. Mas só para concluir, Keila, antes de você falar, desculpa, não é a questão, friso novamente, não é a questão de absorver, é de garantir acesso a direitos dos que já estão aqui. A gente tem muitos problemas e a gente vê aí casos de trabalho escravo, de bolivianos, por exemplo, como nós recebemos na semana passada, gente que trabalha de maneira escrava mesmo, né? Você vê aí no Bom Retiro da Vida, no Brás, no Pari da Vida. Isso é salutar. Ali trabalhando, não é salutar. Então, o que adianta trazer, deixá-los aqui, trabalhando como escravos? Então, exatamente. É isso que a gente quer ouvir. Ninguém está trazendo ninguém. Eles estão vindo. Estão vindo. Então vamos resolver o problema aqui. Estão vindo aqui porque a situação deles lá é muito pior do que daqui. Então, é preciso que a gente olhe também sobre o ângulo deles, sobre a ótica deles. Se olhar sobre a nossa ótica, você vai deixar um contingente de pessoas absolutamente desamparadas. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que olhar isso de uma maneira humanitária, sim. E ver de que maneira que nós podemos ajudar essas pessoas aqui. Não é abrir as portas para vir quem quer que seja, não é isso. Mas aqueles que vieram para cá, eles têm que ter a dignidade de um ser humano. Coisa que eles eventualmente não têm na sua origem, e se a gente não escravos, etc. Então, eu acho que não. Eu acho que é um problema que tem que ser olhado com seriedade, com profundidade, e não pode simplesmente tapar os olhos e fingir de que nada está acontecendo. Eles virão de qualquer forma. Então, como é que a gente age a partir daí? Eu acho que essa... E qual seria a solução imediata? Eu acho que a CPI está buscando exatamente respostas para respostas, essas coisas. Exatamente. Ouvi-los primeiro, até para entender essas demandas melhores. Até para você, eventualmente, fazer ações em organismos internacionais de direitos humanos, para que eles possam também nos ajudar a tratar dessas pessoas. Eu não tenho as respostas. Agora, o que eu tenho é o seguinte, é o sentimento de que tem gente necessitada, precisando, assim como um morador de rua está necessitado, você tem um imigrante eventualmente ilegal que está aqui tentando sobreviver numa condição que ele não tinha na sua origem, e que eu acho que é a nossa obrigação de tentar esse convívio da melhor forma possível. Essa é a minha opinião. De a gentileza dos participantes aqui do Gente que Fala para convocar Ricardo Godoy. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos, sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a doutora Albertina Takiuchi. Sobre a importância desse tão precioso líquido, levando em conta que a água é um bem natural que deve ser preservado a qualquer custo. Doutora Albertina, a senhora não acha que é necessário criar um momento de reflexão, análise e conscientização do uso da água? Com certeza, eu acho que à vontade, se precisar de um parceiro, é a nossa sobrevivência. Se a própria, você falou na questão de quanto que nós somos água no nosso corpo, e cada
lembrar uma coisa. Eu ajudo. É fundamental, porque a infecção urinária, e a gravidez causa, por falta de muitas de água, essas mulheres não tomam que seguram inadequadamente a urina, então dá partos prematuros e dificuldades no parto. Então, seria isso. Muitas mulheres depois da fertilidade ou da adolescência da fertilidade tem infecções urinárias. E a questão de tomar muito líquido. Então, para a mulher, em todas as idades, é fundamental a água. Mas só a parte médica, agora eu como eles já estão aqui, a a gente quer buscar melhorar um pouco a situação deles. Repor aquilo que você não tem. Então, se você repõe água, é muito maior do que a reposição hormonal, que está todo mundo alucinado. Existe um horário correto para se ingerir água? É melhor durante a manhã, ou antes do almoço, ou durante as refeições? Tem aquela... A gente ouve falar que pode dilatar o estômago. Tem essa questão ou não? Eu acho que 2 litros de água tem que ser a todo momento. Então, não importa mais se é antes ou depois. O pessoal se preocupa tanto de comer tantos carboidratos, depois fala água depois do almoço, encher o estômago. O que enche o estômago é um monte de farinha, um monte de chocolate. Agora, se você toma uma dieta adequada, com verduras, frutas, legumes, tomar água antes ou depois, quer dizer, realmente, eu acho que nós somos vítimas hoje da indústria do consumo, realmente. Então, que tem criança que nunca pôs água na boca e vive tomando refrigerante, todos os tipos, né? Então, eu acho que realmente o que a discutir a questão do exemplo. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala temos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, Canal 20 UHF, Canal 3 da NET em Guarulhos. Nos acompanhando através do Facebook, registrando a Jane Mara, Laura Ferreira, Leandra Araújo, Wilson Rejute, acho que é isso, né, Wilson? Paulo Eduardo Gugliotti, Vitor Santisteban, Edmundo Fernandes, Vladimir Granadier, Wanda Moreira, grande Vladimir, um abraço, Vladimir, e a Flávia Carvalho. A Flávia nos acompanha em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e ela é do blog Viciadas em Crochê, dessa vez eu acertei. São 240 mil participantes que participam deste blog e ela compartilha com gente que fala com essas viciadas em crochê, porque fica lá fazendo o crochê, não tem problema de acompanhar o gente que fala, né? Mas, Mário Covas... É gente que escuta, na verdade. o Hélio, nós já abordamos isso pela pesquisa que nós divulgamos, mas o Hélio de Rio Preto pergunta se o prefeito Dória deve deixar a prefeitura e se candidatar a governador ou presidente. A pergunta é feita para o presidente do Diretório Municipal do PSDB. Eu acho que é muito cedo para essa questão. Eu, sinceramente, nesse momento, eu tendo a achar que melhor é ele ficar, não é sair. Mas eu também reconheço que em 3 meses, surpreendentemente, ele conseguiu atingir um nível de popularidade e de sintonia com a aspiração popular, daquilo que se espera de um administrador público, tão forte, que ele pode ser realmente convocado. Eu não diria que nem uma coisa de vontade própria, mas convocado para ser. É o que eu disse, em política você não tem vontade própria. Especialmente para cargos majoritários, não tem mesmo. Mas eu acho que é um pouco cedo, na minha avaliação, absolutamente sem nenhuma paixão aqui, enfim, eu poderia dizer até o inverso. Afinal de contas, se ele sair, muito provavelmente, na saída dele, entra o Bruno, que é meu sobrinho, até poderia estar torcendo para que isso acontecesse. Não. Eu acho que o mais sensato é você esperar um pouco mais, ter um pouco mais a administração, ver mais os resultados, e a partir daí, ver também a situação do país.
Nós vivemos um país em que a cada mês é uma situação nova, a cada dia é uma situação nova. É preciso aguardar um pouco mais. Agora, eu não vejo nenhum problema, se ele tiver que sair um dia e for convocado para isso, eu não vejo nenhum problema que isso venha a acontecer. Mas eu acho prematuro essa discussão. E esse programa de metas que ele apresentou na Câmara Municipal? Essa é uma obrigação já legal, né? É preciso que todos os governantes... Não é novidade, né? Isso foi feito pelo Haddad também. À época, o Haddad apresentou um plano de meta de 100 metas e depois de um processo de discussão, verificou-se alguns esquecimentos naquelas metas iniciais, notadamente no caso que eu estava muito presente, que era... Não havia naquelas 100 metas nada que dissesse a respeito dos idosos. E depois ele apresentou uma segunda versão com 116 metas e aí contemplando alguma coisa de idosos, etc. Meta é um objetivo, não é necessariamente algo que seja possível de cumprir. Mas eu acho que o prefeito, neste caso, ele teve muito mais... o objetivo dele, que ao final foram 50 metros e não 100 como o do Haddad, mas é um objetivo de elas serem factíveis, porque não adianta nada você fazer 100 ou 116 e ao final dos 4 anos você verificar que cerca de 30% ou 40% delas é que chegaram... 200 metas, encanto todo mundo. No final você fala, meta é uma coisa que se não atingir não tem problema. Você, num primeiro momento, na hora que você anuncia, todo mundo aplaude. Mas depois, se você não realizar, fica muito ruim. Então, acho que, desta forma, fazer 50 metas, elas têm muito mais o objetivo de elas ser possíveis de serem atingidas. Ainda há um processo de discussão. Provavelmente, essas 50 metas sofrerão algum tipo de modificação. Mas é um caminho, é um indicativo. Simino Wilson Ressuti pelo Facebook, buongiorno Simino, nós da Moca estamos te ouvindo, belo. Não sei se conseguir traduzir direito. O Wilson Ressuti é um líder, um grande líder, trabalha bastante aí na comunidade e é uma honra que ele tenha participado. Keila, você vai realizar este workshop Conexão Master, que dia será? Dia 6 e 7 de maio. Onde? Maxud Plaza, São Paulo. Serão 2 dias intensos de debate, de conexão, como bem o Gilberto colocou, conexão com as novas tendências de liderança de mercado, né, de carreira, negócios. E é para essa pessoa que está querendo tomar decisões novas, querendo empreender, inovar, fazer diferente, para profissionais liberais, gestores, pessoas que querem plantar essa nova geração. Aqui tem a pergunta do Lucas do Tatuapé. Existe fórmula para aprender a liderar que sirva para todos ou cada pessoa tem características próprias? Então, a liderança ela vem primeiro a questão do perfil. Cada pessoa tem um perfil. Existem vários perfis de líder, mas todos nós temos um comportamento de liderar. Porque liderança é um comportamento, é característica com comportamento. E pode desenvolver, nós podemos desenvolver esses comportamentos, nós podemos performar essas habilidades e assim ter um diferencial. Eu não acredito num manual fechado, numa fórmula exata, mas existem sim caminhos diferentes e um dos caminhos que mais se debate hoje é o próprio coach, né, que é o desenvolvimento humano, é um processo de desenvolvimento humano, é uma maneira mais fácil de você sair do ponto que você está e alcançar o ponto que você deseja no menor tempo possível. E como que isso é feito? O acompanhamento de um técnico, que é o coach, com um mentor, uma pessoa que já passou pelo caminho, pode te dar a mão e falar o caminho mais curto, né, para chegar lá. E exatamente esses 12 especialistas que vão estar no palco, eles têm uma longa jornada como técnicos, como conhecedor, criadores de métodos que eles vão expor nesse evento exatamente isso. Métodos, sistemas e ferramentas que essa pessoa, como é Bruno? É o Lucas. Lucas, como o Lucas, que ele pode sair do evento já com uma ferramenta para aplicar, para colocar. E como eu participo deste Conexão Master? Então, ele pode acessar o nosso site, que é o www.conexãomaster2017.com.br. E pode também mandar o WhatsApp para 11 94881 5098. A nossa equipe responde de imediato. Repete para a gente.
O site O é WhatsApp é São Paulo. É São Paulo 11 94881 5098. É um WhatsApp aberto para o evento. Ok. Gilberto, o vereador Gilberto Nascimento Júnior, pois não. Nós teremos, eu não sei se você comentou com eles sobre o bônus, o sorteio que a gente quer fazer de um ticket, né? E aí você pode sortear ao seu modelo aí. Tudo bem, não estava sabendo. Não, falou com o Pedro. Tudo bem, então. Nós temos 3 categorias de posicionamento dentro do evento e nós estamos sorteando uma inscrição. E aí você pode, talvez, quem ligar, né? Ok. Mas normalmente paga quanto, se a pessoa for se inscrever? Nós temos 3 valores diferenciados. É 497. 497 para a pessoa participar, ter um acesso normal, que é um auditório de 500 lugares. E o outro pacote é 697, que é com lugar VIP, e 1.250, que é com almoço incluso, acesso aos especialistas em uma sala, apresentação de um projeto no palco ao vivo. Então já é um pacote bem diferenciado. E nós temos o Plus, que é para o corporativo, que é R$270. Se tem um executivo que quer levar os seus líderes, um gestor que quer levar a sua equipe, é R$270 por pessoa. Perfeito. Então é um super presente, né? Vereador Gilberto Nascimento, a Juliana pergunta, eu não entendi, não sei porquê, mas você pode esclarecer. O que é mais difícil, lutar jiu-jitsu, cuidar de carro antigo ou ser vereador? Tem alguma coisa? Às vezes você é lutador de pratica? Eu treino jiu-jitsu. Coleciona carro antigo? Tenho carro antigo. Não tenho grandes coleções, né? Mas gosto, sou apaixonado, mas com certeza não é? São Foi 3... o Camilinho que tem Fusca. O Camilinho Jiu-jitsu ele tem treinado lá no plenário. Não. Eu estou só observando as movimentações lá. É um bom local dos de dois treino, lados, Não, lá é tudo no campo das ideias. Mas é assim, para mim, lutar jiu-jitsu é um momento que eu me desligo das coisas, então para mim é mais uma terapia, mas não deixo de dar aqui o seu valor como esporte. Carro antigo, mais especificamente Opala, é uma paixão que eu tenho, sempre tive, mas ser vereador com certeza é a tarefa que eu estou cumprindo, que é a missão, que eu sinto que é o meu chamado, então com certeza é a tarefa a se cumprir, a coisa mais difícil que se tem, lidar com as pessoas e buscar o melhor para o próximo. Timino, pois não. Eu quero aproveitar a sua audiência, a Flávia, que tem um blog, Sim. E vamos sortear para a audiência dela um ingresso para o evento. A Flávia nos acompanha lá no Rio de Janeiro. Flávia Essa que Carvalho. comentou aí, que tem um blog, o blog da Viciadas em Crochê. Então, 240 mil participantes. Então, incentivo muito a questão do empreendedorismo do profissional liberal, que é aquela pessoa que sai da estagnação do emprego, daquela renda fixa e se joga, se arrisca no mercado, porque todas as pessoas têm um talento, conhecimento, experiência que pode se tornar em solução para o mundo, né? E também convidar vocês aqui, tem entrada franca lá com a gente, tá bom? Obrigado. Timino, o que é a Berrini da Zona Leste? Posso chamar assim? Pode sim. Zona Leste está... Para que os ouvintes entendam um pouquinho. A Zona Leste hoje, em números redondos, tem 4,5 milhões de habitantes. Peraí, vamos refazer. 4,5 milhões de habitantes. Para ter um país da referencial, Europa que não tem isso. Uruguai, a população do Uruguai, 3,5 milhões de habitantes. Então, para você ter uma ideia de como não cabe no Uruguai. Como é gigante. Quando nós falamos de São Paulo, né, nós falamos da segunda, terceira maior cidade do mundo. Zona Leste é um celeiro de... E a Berrini é um projeto da construtora Porte. Eu conheço até o projeto por coincidência. Conheço o Marco Antônio, que é o diretor da empresa. Tem um projeto maravilhoso. São 12 torres. Um projeto lindo. Precisamos valorizar a Zona Leste. Imagina você. Nós temos os jornais, né? O Jornal da Zona Leste, o Jornal Marco Zero, o Jornal Valor da Paulista, mas eu mexo com construção também, imobiliária. E em 1982,
eu vendi um terreno para o maior construtor hoje do país. E à época, eu falei para ele, você precisa comprar terreno na Zona Leste. E ele botou a mão na cabeça e falou, você é louco de cabeça, Zona Leste não existe no mapa. Imagina. E eu, insistente, falei para ele, eu vou pegar você um dia aqui de manhã, você vai conhecer a Zona Leste. Não precisa fazer nada, mas eu vou te mostrar alguns pontos. E mostrei para ele Parque da Moca, Vila Prudente, Jardim Vila Formosa, Jardim Anália Franco. E ele ficou encantado. E quem é que não se encanta com a Zona Leste? Primeiro pelo povo, que é um povo maravilhoso. Falar do moquense, então, é um absurdo, né? A gente fala lá que nós somos a República Federativa da Moca, né, Belo? Então, então nós temos um dialeto próprio, né? Porque a Moca, é interessante isso, 50% do moquense descende de italianos. Os outros 50% são italianos. Então, e aí vai para o Tatuapé, que também tem uma forte migração, forte... 50% descendem italianos. Os outros 50% são italianos. Tanto que nós estamos criando uma entidade fortíssima. Está nascendo agora, que é o Instituto Ítalo-Brasileiro de Cultura, que estamos montando agora, inclusive, primeira mão para vocês, que é uma coisa assim que a gente está aglutinando os descendentes, os italianos, para fortalecer a cultura italiana. E no Tatuapé não é diferente, tem muitos italianos, descendentes italianos. E esse empreendimento vai revolucionar a Zona Leste, principalmente o Tatuapé. O Tatuapé fica no coração da Zona Leste, né? O extremo leste que tem Vila Matilde, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, que são Mas bairros... as pessoas, por exemplo, Anália Franco é considerado um oásis dentro da Zona Leste. Mas... E fica no Tatuapé. E que fica no Tatuapé. E eu falo sim. E o Tatuapé... Mas é um oásis dentro da Zona Leste. É que a Zona Leste ela é encarada como uma coisa só, e é mesmo, que é uma região geográfica, mas Tatuapé, Moca, um pouco da Penha, mas até um pouco de Itaquera, eles estão muito diferentes do fundão da Zona Leste, né? Eles já Até culturalmente. é tudo. A Tatuapé hoje é uma região... faz parte do Grande Moca, né, a Tatuapé? Sim. Mas se vê o metro quadrado de habitação lá, você vê o quanto é caro. Já é um padrão de... Ou seja, nós não estamos falando mais... Quer dizer, quando fala Zona Leste, se imagina sempre uma região muito pobre, muito carente e tal. Mas o Tatuapé e a Moca já estão fora desse padrão. Eu venho do norte, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar na Zona Leste, Vila Matilde. Quando eu falava, a pessoa perguntava, onde você mora? Zona Leste. Tinha essa percepção, e eu comecei a defender. Eu falei, mas por que você faz essa cara? Por que você fala assim? Porque eu gosto muito. Assim, tem muitas características positivas, então, muito valor, né? E entre Moca e Tatuapé, a maior concentração de automóvel Ferrari é entre Moca e Tatuapé. A maior concentração de Ferrari em São Paulo é Moca e Tatuapé. mesmo? Então, é o segundo PIB da cidade de São Paulo, Zona Leste. Então, hoje, esse estigma... Tem números fantásticos. O jornal tem 45 anos, é o mínimo que eu tenho para oferecer informação para os nossos ouvintes e leitores. Então, eu amassei muito barro com o pai desse rapaz aqui, com Mário Covas. Amassei muito barro com ele, indo a Zona Leste inteira. Moca, Brás, Belém, Tatuapé, Vila Matilde, São Miguel, Itaquera. Nossa, Vila Formosa. Tem umas histórias lindas com o Mário Covas, que me deu o privilégio de chamá-lo de Mário, porque eu, no começo, o tratava de Dr. Mário, né? E, claro, ele prefeito da cidade, eu, jovenzinho, presidente da comissão de festas do bairro da Moca, e ele tinha visto 20 mil pessoas que nós colocamos ali na Avenida Paz de Barros, e ele ficou encantado. Ele falou, mas que maravilha! E doutor Mário, doutor Mário doutor Covas, os meus amigos, né, o vozeirão que ele tinha, que era um vozeirão lindo até, os meus amigos não me chamam nem de Covas e nem do doutor. E o senhor, e não me chamam do senhor também, Mário. E aí ficamos maravilhosamente bem.
uma amizade bonita, que é o que eu falo do Dória. O Dória não será um Serra, ele não será um Serra que promete e sai fora, mais para a linha do Mário Covas do que para a linha do Serra. Eu acho que ele fica como prefeito. A atenção dos senhores aqui que participam do Gente que Fala para Ricardo Godoy. 1996, Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a psicóloga Suzy Camacho. Sobre a importância desse tão precioso líquido, levando em conta que a água é um bem natural que deve ser preservado a qualquer custo. Então, quando ele Ô, foi Suzy, olha, o eleito Dia Mundial da prefeito, Água, que foi criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. É um bem natural da humanidade, mas parece que o homem não se preocupa muito com a sua preservação. Joga lixo nos rios, riachos, lagoas, etc., como se a água não tivesse importância alguma. Como educar as pessoas a cuidarem melhor do nosso meio ambiente, principalmente da nossa água? Nossa, com certeza. Eu tive uma experiência, eu fiquei no Camboja umas 3 semanas. Gente, nós temos que agradecer o que nós temos aqui no Brasil. Vocês não sabem que o Camboja praticamente ele fica imerso em água, porque é um pântano constante. E o desespero daquelas pessoas para tomar água era uma coisa impressionante. Isso porque eles já evoluíram muito. Então, aqui no Brasil, se a gente pensar, nós temos assim, no mundo, 7 bilhões de habitantes. Vamos pensar que 2 bilhões não tem água ou não tem água em condição de ser potável. Então nós temos aqui com esses rios maravilhosos que a gente possui uma quantidade de água fantástica e nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos filhos a utilizarem adequadamente. Em São Paulo nós tivemos aquela crise que todo mundo se lembra e foi um grande aprendizado. Eu espero que as pessoas não se esqueçam disso. Todo mundo começou a utilizar a água de uma maneira mais racional. Então vamos ensinar essa parte de racionalizar a utilização da água, pensando que a água é um bem finito e nós estamos terminando com a água potável. A gente vê lá em Barcelona em 2008, nós tivemos aí uma crise muito mais séria até do que nós tivemos aqui em São Paulo há 2 anos atrás. Então a gente tem que cair nesta realidade de que a água é um bem finito e que cabe a cada um de nós utilizar de maneira adequada. Cuidado com essa questão de escovar os dentes deixando a torneira aberta, lavar a cabeça com o chuveiro lá, sabe, desperdiçando água, né? Reutilizar a água que nós usamos para lavar a louça, para lavar a roupa. Vamos reutilizar, vamos usar a água como sendo um bem finito, tá? E vamos assistir também documentários a respeito disso. Tem tantos documentários interessantes que mostram como nós temos que utilizar a água de maneira devida. Vamos aproveitar e fazer isso para que as gerações futuras possam ter uma qualidade de vida. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala vamos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigada pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Gente que Fala, Keila Figueiredo. Só relembrando o workshop Conexão Master, quais os dias? 6 e 7 de maio, um sábado e domingo, das Aqui, 9 próximo. às 19. Como se entra em contato? No WhatsApp 11 94881 5098 e no nosso site também tem todas as informações, que é o www.conexãomaster2017.com.br. A produção está informando aqui que a própria Flávia Carvalho, né, e a Valéria Jureinid recebem o presente que você traz aqui para aqueles que acompanham Gente que Fala. Parabéns. Agradeço a tua gentileza de ter participado conosco. Eu que agradeço e parabenizo aqui toda a gestão e esse brilhante trabalho. Parabéns. Gilberto Nascimento Júnior aprendeu o caminho. Venha sempre. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, tentando transparecer e passar algumas informações sobre a nossa visão e o nosso mandato, e me coloco à disposição aí de todo e qualquer ouvinte nas nossas redes sociais. É só digitar lá Gilberto Nascimento Júnior, que é fácil de achar. Mário Covas Neto, bom tê-lo aqui, sempre, sempre. Muito obrigado de novo vir aqui. Como eu sempre digo, é uma oportunidade da gente prestar um pouco de contas, dizer o que a gente pensa, interagir com
com as pessoas. É muito importante, fico muito feliz de ser convidado, de estar presente. Pena que eu não consegui chegar no início. Sempre a tempo. Só para lembrar, o Dória sai ou não? Olha, parece que ele tem saído de casa cedo e voltado tarde. Agora, da prefeitura, eu não sei. Cimino. Parla, Melo. Foi o Carlos Cimino, esse jornal da Zona Leste. Você também é presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros De São Paulo. Quantos jornais e revistas de bairros em São Paulo? Hoje, em torno de 200 veículos, por conta da crise, fecharam alguns. Sim. Então, em torno de 200, nós editamos juntos 2 milhões de exemplares por semana. São mais de 10 milhões de leitores aqui na capital. Nós somos a segunda maior imprensa de bairro do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Agradeço tua gentileza mais uma vez ter participado conosco. Eu me honro cada vez que venho aqui, cresço com essas bancadas maravilhosas que você convida, só me enriqueço de informações e saio daqui mais aculturado. Muito bom tê-los aqui. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.